Recebemos neste Essencial Now Joana Amaral Dias, psicóloga clínica. Joana, boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Hoje estamos sem o Pedro Proença. E olhando para esta destruição na Venezuela, fazendo aqui um preâmbulo que é importante fazer, esta destruição está longe, mas Portugal está situado numa falha sísmica, próximo de uma falha sísmica, e, portanto, há, nesta altura, a confirmação de que há 3 portugueses confirmados entre as vítimas mortais. É um número que está sempre a ser atualizado pelas autoridades. 3 portugueses entre as vítimas mortais. Sabemos que na Venezuela há uma grande comunidade lusa e, portanto, estes números estão sempre a ser atualizados em contacto também com as autoridades portuguesas. É um balanço que está a ser feito a todo o instante, à medida também que as equipas de busca e salvamento avançam no terreno e conseguem remover estes escombros para encontrar sobreviventes. Surgem também as confirmações das vítimas mortais, quase 2 dezenas, entre elas 3 portugueses. É com esta informação que prosseguimos a nossa conversa. Joana, Sim. Dizia eu que, fazendo este preâmbulo, Portugal sofreu um sismo de grande intensidade, muito semelhante a este, aliás, com uma intensidade maior do que este, em 1755, e fazendo esta ressalva de que, para já, não temos provas de que possamos ter uma realidade semelhante, mas olhando para o risco iminente, Portugal estará pronto para responder a uma tragédia desta envergadura, por exemplo? Seja a resposta politicamente correta ou a resposta sincera? Aquela que tu habituaste os nossos espectadores, a que já habituaste os nossos espectadores. A sincera é que se nós tivermos uma catástrofe desta magnitude, como tivemos em 1755, vamos todos morrer. Porque a melhor maneira de prever o futuro é olhar para o passado, é olhar para o histórico. E o nosso histórico, em termos de catástrofes, é terrível, Patrícia. Se nós olharmos para as cheias de 1967, onde em Lisboa e arredores morreram 1000 pessoas numa só noite, praticamente. Se nós olharmos para fenómenos mais recentes, como a tempestade Christine, o apagão ou os incêndios, inclusivamente o fatídico ano 2018... Joana, desculpa interromper-te, mas temos nesta altura o último balanço em relação às vítimas destes 2 sismos. 188 mortos, 1520 feridos. Sabemos que entre os 188 mortos há a contabilização de 3 cidadãos luso-descendentes. Exato. Portanto, Patrícia, o que eu te estava a dizer é que nós não estamos preparados a nenhum nível. Porque se estivéssemos preparados, aquilo que nós temos assistido no Ciresp, por exemplo, que é o sistema que devia fazer toda a parte de comunicações, de relacionar, articular esforços e meios, não teria falhado clamorosamente. O Ciresp falhou sempre. Não houve uma única vez que nós realmente precisássemos do Ciresp e que o Ciresp dissesse presente, estou aqui. Nunca aconteceu, nunca. Portanto, todo este histórico, todo este contexto, que segurança é que pode dar aos portugueses? Nenhuma. Eu pelo menos não a tenho. Nós não queremos aqui naturalmente criar alarmismo. Não, eu não estou a criar alarmismo. Não. Estou a criar realismo. Estou eu a dizer que não queremos criar alarmismo. Por isso é que eu comecei por perguntar se querias a resposta politicamente correta. Mas precisamos de analisar os factos exatamente como eles são. Mas olhando para a realidade portuguesa, para outra realidade portuguesa também, nós também temos dos efetivos mais bem preparados do mundo para acudir em caso de situações como esta. Bom, mas a verdade, efetivos, mas a verdade é que este tipo de catástrofes tem como grande resposta, ou primeira resposta, a prevenção. A prevenção da catástrofe é fundamental. Isso significa que tu tens populações avisadas e treinadas? Tens, em Portugal? Não tens. Significa que tens construções... É por isso que serve o Ciresp, para avisar as populações. Pois, significa que tens construções, edifícios, etc., capazes de enfrentar, por exemplo, um maremoto, um tsunami. Tens? Não tens. Que tens poucas casas abarracadas ou em condições precárias, porque já sabemos, tal como nas cheias de 1967, que são essas as primeiras vítimas. Portanto, infelizmente tens muitas bolsas, molhas de pobreza imensa. Tens essa fiscalização
fiscalização nas construções antissísmicas? Qual é que é o rigor? Elas foram introduzidas, de facto. Certo. Mas qual é que é o rigor? Qual é a capacidade de fiscalização efetiva? Nós sabemos que isso é fraca. Sabemos que essa fiscalização é fraca. Nós chegamos a ter edifícios públicos, que não estão adaptados nem sequer a pessoas com deficiência, quanto mais adaptados a sísmicos. Chegamos a ter hospitais que têm elevadores que não funcionam há meses consecutivos. Portanto, eu acho que é uma quimera, é uma doce ilusão pensar que Portugal, se tiver, de facto, uma catástrofe desse género, que não vai ter um enorme problema. Basta pensar, inclusivamente, na Covid-19. Portugal é dos países que pior reportou em termos de mortos, em termos de óbitos. Nós fomos uma vergonha a gerir a Covid-19. Eu sei que não foi isto que foi depois vendido por questões políticas, também existe marketing e propaganda, mas olhando para os números, porque eu gosto de números, gosto de ver ali os factos reais, olhando para os números, de facto nós tivemos um péssimo desempenho. Portanto, em todas as catástrofes pelas quais temos passado, o saldo final é péssimo, é terrível, é negativo. Eu gostava muito que situações destas, toda a minha solidariedade com a Venezuela, com a comunidade portuguesa que está em Caracas, porque nós realmente temos muitos portugueses por lá, a minha empatia e os meus sentidos pêsames a todos os familiares destas 3 vítimas mortais, para já contabilizadas, mas a verdade é que se nós tivermos um infortúnio semelhante, provavelmente vamos ter tantos ou mais óbitos a lamentar proporcionalmente. Essa é que é a verdade. Em 1755 morreram 90 mil pessoas. É verdade. Catástrofe. E 85% da cidade de Lisboa ruiu. Mas foi uma situação sentida também em Setúbal, no Algarve. Portanto, não podemos, e neste caso a Venezuela também, não podemos circunscrever-nos a estas imagens, porque à medida que vamos percorrendo o país e que as equipas de reportagem vão chegando ao terreno e vão percorrendo o país, vamos percebendo que este cenário está por todo lado. Está por todo lado. E a verdade é que isto também aconteceu com Marrocos, como tu te recordas. Certo. Habitualmente, as primeiras contas, não é? Os primeiros balanços são muito menos negros do que depois os que se vão fazendo ao longo das horas subsequentes, porque depois, enfim, há todas as outras regiões à volta afetadas, há todas as outras pessoas que estão dadas como desaparecidas, há as pessoas que estão desaparecidas e que não podem dar as outras como desaparecidas. Portanto, depois, no final do dia de hoje ou amanhã, infelizmente, essa contabilidade vai ser ainda muito mais negra. Portanto, a comunidade da Venezuela tem sido um país tão castigado, duramente, com tantos problemas políticos, sociais. Tem tido a pobreza na Venezuela tem dizimado tanta gente. Só faltava esta, não é? Portanto, realmente é terrível o que está a acontecer com o povo venezuelano e com os portugueses que estão na Venezuela. Sei que a comunidade internacional se está a mobilizar. Todos os esforços são poucos, porque a reconstrução... Os relatos em Lisboa de 1755 são terríveis, porque parecia que uma mão gigante, a mão de um gigante colossal, tinha chegado ao pé das casas, dos barcos, etc., tinha destruído tudo, como se fossem coisinhas de papel. Joana, uma última questão antes de terminarmos. Há pouco falavas da questão estrutural, portanto, das estruturas dos edifícios, mas... precaver uma situação destas vai muito além dos edifícios, não é? É preciso depois ter resposta. Quem é que devia ter resposta? As seguradoras, o Estado? O que é que devia... não seria uma situação inédita. O que é que deveria estar a ser feito? Em primeiro lugar, sinceramente, Patrícia, todos nós sabemos que nós estamos numa zona de alto risco. Portugal encontra-se numa zona, de facto, de alta probabilidade disto vir a acontecer. Nós devíamos ter uma preparação sistemática, ter não só a adaptação dos edifícios, mas das populações, de como é que devem reagir. Porque uma pessoa em pânico, se nós tivéssemos agora um abanão destes, de 7.5, de 8.3, as pessoas ficam em pânico. Esperemos que não. Claro, esperemos que não, obviamente. Mas a probabilidade disso acontecer existe. E, portanto, quando as pessoas estão em pânico, as pessoas reagem automaticamente. Reagem com a amígdala, portanto, é fugir e etc. Ou seja, ou há comportamentos que estiveram relativamente treinados, padronizados antes, ou as pessoas vão reagir da forma mais primal, mais primitiva que têm. E eu aposto nisto.
isto é que eu não vejo. Não vejo. Cada vez que nós entramos num avião, vem um assistente de bordo explicar o que é que devemos fazer em caso de pânico. Mesmo por mais distraídos que estejamos, normalmente as pessoas que viajam com alguma frequência já sabem mais ou menos aquilo de cor, é impossível. Ou seja, essa pedagogia, essa profilaxia devia existir permanentemente em países como o nosso. Não está lá. Portanto, as pessoas deviam ter em suas casas os mantimentos. Perguntem à generalidade das pessoas quantas é que têm. Uma mochila, um kit SOS. Um kit de sobrevivência. Não têm, mesmo depois do apagão, não têm, não sabem como se comportar. Foi uma boa lição o apagão. Pois foi, mas não foi. Foi, mas não foi, porque a maior parte das pessoas continua a não estar precavida e não está prevenida. Portanto, era ótimo. Isso até nem custa muito dinheiro. Custa é realmente vontade política. Não dá votos, sabes? Não dá votos. Fazer uma excelente campanha nacional de prevenção deste tipo de infortúnios, de calamidades, de catástrofes, não dá votos. Mas era essencial. Não é muito cara. Não é muito cara. Não tem interessado ninguém. Pode ser que o Luís Montenegro lhe dê por aí, seria excelente. Seria uma excelente ideia. Joana, obrigada pela tua presença neste Essencial Não. Obrigada e até amanhã também, como sempre.